Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda. Esse é o meu canal Livros e Afins. E hoje eu tô aqui pra poder fazer uma resenha dupla do livro e do filme Lolita, do Vladimir Nabokov. Primeiramente, se a minha voz estiver um pouco estranha, é porque eu estou meio gripada, então vocês vão relevar isso, tá bom? E é isso aí. Antes de começar a resenha, eu tenho que explicar que essa resenha vai ser, assim, um pouco mais do que eu senti do livro, do que realmente ficar contando a história, e enfim. Eu vou falar sobre alguns sentimentos que eu tive em relação à história, mas não vou ficar me aprofundando na história, tá? Não vou ficar contando fatos da história, porque eu acho bacana você ir sem saber muita coisa. E de qualquer jeito tem várias e várias resenhas onde a pessoa vai ficar resumindo as mesmas coisas. A história é realmente uma coisa não é muito grande, não é cheia de detalhes, cheia de coisas. É uma história até que bem resumida. Mas enfim, é o que acontece na história que torna ela tão famosa e tão oh my god. Então, enfim. Resumindo aqui rapidamente, pra quem não conhece a história do Lolita, o que eu acho muito difícil. Vai contar a história de um cara que é o Hubert Humbert, e esse homem, ele vai se mudar, ele mora na Inglaterra, se eu não me engano, e ele vai se mudar aí para os Estados Unidos e lá vai ficar hospedado, tipo, numa pensão, numa casa de uma mulher, e lá ele vai conhecer a Lolita, que é essa menina que na verdade se chama Dolores, e ela tem 12 anos, e ele tem aí numa faixa de 30 ou 40 anos, e ele se apaixona por ela. E vai acontecer um relacionamento. Aí se é que eu posso chamar isso de relacionamento. Mas enfim, é basicamente isso. A primeira coisa que eu quero falar sobre Lolita é que Lolita, ele é narrado pelo Humbert Humbert. Em todo momento você só vê o que ele está dizendo sobre a história. O que realmente é muito interessante, porque nessa história, como a gente sabe, todo narrador não é exatamente confiável, porque a gente já tá conhecendo um ponto de vista. Então, se o narrador for em primeira pessoa, ele nunca é confiável. Só que nesse caso é um pouco ainda mais, porque ele é um homem doente. Então, não tem como a gente confiar mesmo no que ele tá dizendo, se ele tá realmente falando a verdade ou se ele tá mentindo. Isso que torna a história ainda mais incrível, porque a gente nunca vai saber. Sempre vai ter essa dúvida. Ele estava falando a verdade ou ele estava mentindo? Então isso é bem interessante. Começando Lolita, você abre Lolita e vai ler. O começo dele é muito bonito, muito poético, e você pensa que tá entrando numa história de amor. Só que não, meu querido. Essa forma poética que o Humbert Humbert narra, porque ele é um cara estudioso, é a forma dele te enganar, com o carisma que ele tem, porque ele é um, sim, ele é um homem bem carismático. Só depois que você tá conhecendo melhor as coisas que ele vai falando, que você vai ficando um pouco chocada, mas no começo você vê que ele é um narrador carismático. E não tem por que você dizer, ah, não é. Ele é, gente, ele é um cara muito carismático. Aí depois, quando você vai vendo as coisas que ele vai pensando, as coisas que ele vai falando, aí você fala, não, ele realmente é muito doente mesmo. A primeira vez que você vai notar que ele realmente vai falar durante a narrativa que é um homem doente, que é muito perturbado e tudo mais, é quando ele vai te explicar o termo ninfeta. Ninfeta, no caso, é um tipo de menina entre 9 e 14 anos, se eu não me engano. E ela tem um determinado tipo de corpo e é tudo muito infantilizado. E é exatamente por isso que ele gosta. Depois que a garota começa a ter um certo corpo, ela perde esse ar de ninfeta. Então, a ninfeta tem uma certa idade que ela ainda continuará a ser uma ninfeta na cabeça dele. Inclusive, se eu não me engano, esse termo, ele foi criado por causa do Lolita mesmo. Outra coisa é que no capítulo 19 dessa minha edição, tem uma parte que ele fala assim, ah, se você for fazer um filme desse livro, tipo, o narrador vai dizer isso. Coloque tal parte no filme. E aí eu fiquei esperando quando fui ver o filme pra ver se tava, mas eu realmente não me recordo de ter visto. Então fiquei um pouco decepcionada, eu queria ter visto, pra poder ver se eles iam realmente fazer o gosto do Humbert Humbert, mas eu não me lembro, então acho que não aconteceu. E na minha edição tá no capítulo 19, essa parte que ele fala. E isso são curiosidades aleatórias, né? Mas enfim, eu quis falar porque senão eu ia esquecer. Outra coisa também que é interessante é que o Humbert Humbert, ele fala que não vai mudar. Tipo, ele deixa bem claro que não vai mudar. Ele fala isso no capítulo 26 da minha edição, na página 300 por aí. Ele deixa bem claro que ele não vai mudar o jeito dele. E eu acho interessante porque ele mostra que não vai mudar. E se você ficar se iludindo pensando que ele vai, você que tá se iludindo, entendeu? Coisa também é que ele diz que chega lá pro final, ele fala que se arrepende e tudo mais. E eu fico realmente em dúvida se realmente tá sendo sincero ou se ele tá tentando fazer com que as pessoas tenham pena dele. Porque o tempo todo ele fica se justificando pelas coisas que ele faz e tentando se esquivar e tudo mais. Então, enfim.
Outra coisa que eu acho interessante no Lolita é que a gente nunca vai saber quem realmente é Dolores Hazel. Porque vai ser sempre uma incógnita, gente. A gente nunca vai saber, porque a gente nunca vai saber o lado da Lolita. E exatamente por isso que Lolita é o que é, sabe? Então eu acho muito interessante isso, apesar de dar um pouco de aflição, porque a gente quer entender um pouco quem é a Lolita e tudo mais, nós nunca vamos saber. Na minha humilde opinião, eu penso que Lolita é uma menina triste e sozinha, e que ela usou esse feitiço que ela causava nele, não como, ela é uma safadona, ou não sei o que lá, mas como um trunfo, uma forma dela que ela viu de se defender e de conseguir o que ela queria. Pra viver depois de tudo que acontece na história. Mas como eu disse, é uma coisa que cada um vai tomar e vai ter suas próprias posições. Porque no meu caso é a minha suposição. Cada uma vê a história de uma maneira. Eu acho que essa é a grande sacada do livro. Outra coisa que eu gostei bastante foi a minha edição. Porque ela tem o prefácio, tem o pós-fácio e uma nota do autor. E eu gostei bastante. Esse prefácio ele já é do Lolita. E no final a gente entende o que é o prefácio. Então eu acho bacana você ler o prefácio depois que você lê o livro. Porque no início não tem muita graça. Eu não li o prefácio no começo. Eu só li depois que a gente terminar de ler o livro. E na primeira lida, assim, eu já entendi tudo que tava ali, entendeu? Eu já saquei tudo. Então, sei lá, eu não gostei do prefácio estar no prefácio. Mas enfim, eu gostei de ter lido o prefácio depois de ter terminado o livro. Porque fez total sentido. E ele não me deu meio que o spoiler do final do livro. Mas enfim. Outra coisa que eu gostei bastante no livro é que o autor ele era muito ácido. Dá pra ver pelo jeito como ele vai falar ali naquela nota no final do livro. Eu não sei se tem em todas as edições, eu acho que deve ter. Mas, assim, tem uma nota no final do livro e tem uma parte, assim, que ele fala que eu achei muito engraçada. Que ele fala que não entende porque as pessoas tratam Lolita de um jeito tão ruim. Porque ele não tem exatamente o motivo pra escrever Lolita e tudo mais. Aí tem uma parte que ele escreve assim, que ele fala que as pessoas falam, mas Lolita não ensina nada e tudo mais. Aí ele fala, mas eu não escrevo literatura didática. E eu achei isso muito engraçado. Tipo, ele deu sei lá, um fora nas pessoas que ficavam, mas não te ensina nada. Mas não é pra ensinar nada, eu só tô contando a história e pronto, tipo. Ele é muito ácido, então... Enfim, eu gostei bastante. Eu gostei muito do Pós-Fácil. O Pós-Fácil é pelo Martin Amis. E ele fala como o jeito que ele vê Lolita depois de ter lido e relido tantas e tantas vezes. E é meio que a opinião dele como leitor e tudo mais. Eu achei bacana. Algumas partes que tinham passado batido pra mim, eu pude repensar. E foi muito interessante, então eu gostei bastante do Pós-Fácil. Vamos falar sobre o filme. O filme, ele é bastante fiel em questão de acontecimentos. O que eu não gostei é que o filme, sim, ele sexualiza muito a Lolita. Na verdade, a Lolita parece ter uns 16 anos, não 12, como no livro. A coisa que eu gostei bastante no filme foi que a viagem que tem no livro, que é mais ou menos assim na metade do livro, eu me arrastei assim a leitura, foi bem chato mesmo, cansativo. Eu demorei horas, uma pequena parte assim. E no filme não, no filme é super rápido, super fluido. Então, foi uma coisa que eu preferi mil vezes no filme. Foi essa viagem, que ela é bem chata no livro. Outra coisa que eu percebi que eles realmente romantizaram o filme é que as coisas mais absurdas que Humbert fala no livro não estão no filme. Quando ele meio que tá confessando coisas que ele pensa e tudo mais, e não tem no filme. Então, realmente, eles romantizaram, porque o Humbert ele ficou muito mais bonzinho no filme do que no livro. Como, por exemplo, que teve no livro e não teve no filme. Quando o casamento, ele realmente pula boa parte do livro, assim, que é até uma parte, enfim, que eu esperei que fosse no filme, mas não teve. O casamento que ele tem, antes de conhecer Lolita, não tem. Quando ele vai tentar achar uma prostituta com cara de criança lá, que ele vê aquela prostituta lá, gordona e tudo mais, não tem. No filme também não tem. Principalmente, a parte mais chocante do livro, que é quando ele vai pensar, que ele admite que pensou o que ia fazer com a Lolita depois que ela perdesse o jeito Lolita de ser. Então, que ele pensou em casar com ela, ter uma filha com ela, que seria quem? A filha dele também, né? E ficar com a filha dele, sim, abusar da filha dele, e depois ter uma filha com a filha dele, sim, uma neta, e abusar da neta dele. E ele fala isso no livro. E obviamente que isso não está no filme, não é mesmo? Então, no livro você fica muito mais chocado com a história, você fica muito mais vestido com a história do que no filme. Então eu entendo muitas pessoas que vê Lolita como um romance. Pelo menos as pessoas que viram só o filme. Porque as piores partes não estão no filme. Outra coisa que eu me peguei
ficando com raiva de mim foi que no final do livro, quando tem o grande oh, que eu realmente não esperava, porque eu estava meio que não sabia o que pensar de Lolita, então eu fiquei, o que vim, eu não vou estar acreditando. Então quando tem um grande oh do final do livro, eu fiquei com pena dele. E daí eu fiquei, oi, Amanda, você tá bem, querida? Você não já leu o livro? Como é que você... Oi? Mas aí eu me toquei que eu estava sendo muito idiota. Porque ele mesmo diz no livro, numa parte, olha, eu não vou mudar. E se você acha que eu vou mudar, você que tá sendo idiota. Então ele fala isso no livro. Então, quando eu me toquei, eu falei, não, oi, Amanda, tudo bom com você? Então, foca aqui. Eu me peguei realmente com raiva dela, até porque fãs que a Luísa poderia ter tido, ela nunca vai ter. Ela realmente perdeu toda a infância dela. E isso não pode ser devolvido, né, gente? Nunca ia poder ser devolvido. Ah, uma observação. Vocês notaram quanto ele se ama? Enfim, eu não sei se você já leu, você que tá vendo essa resenha, mas se você não leu, perceba que ele vai falar em vários momentos como ele é bonito, ou quanto ela é um cara, assim, bem apessoado e tudo mais. Chega até a ser meio ridículo. E eu fiquei tipo, oi, tudo bom com você, meu filho? Tá bem aí? Porque ele ficava, tipo, se elogiando, se auto-elogiando. Então eu achei isso muito estranho. Mas, enfim, acho que é mais uma das particularidades estranhas dele, não é mesmo? Enfim, o livro eu acabei dando 5 estrelas e o filme eu dei 4 estrelas e meia por ter sexualizado ela e eu achei isso meio desnecessário, né? Tipo, tem várias partes que a Lolita, assim, ela fica muito, sei lá, sexualizada demais, é estranho, você fica... Isso é totalmente desnecessário, cara. E a atriz que fez a Lolita, ela realmente parece ser mais velha, não parece ter 12 anos. De jeito nenhum. Ela é muito bonita, tem um corpo bonito. E eu fiquei um pouco tipo. Ah, enfim. E ela tem todo um olhar muito malicioso. Então, é como se ele realmente estivesse vendo ela e a Lolita fosse realmente o que o Umbit pensa dela. Então, realmente é meio como se eles estivessem dizendo, tá, ele tá certo, foi o que ele disse, realmente tá, tudo aqui aconteceu, vamos colocar isso no filme. Então, ele não te deixa meio transparecer se realmente é ou não é. No filme é como se fosse uma certeza absoluta de que a Lolita é o que ele escreve. O legal do livro é exatamente isso, você nunca saber se realmente a Lolita é do jeito que ele escreve ou não, se é tudo criado da cabeça dele, pela mente doente que ele tem, né? É um livro que realmente é muito bom de discutir, é muito bom de ler com alguém, fazer um buddy read. Eu imagino esse livro num clube do livro, quanto seria de opiniões diferentes, então deve ser muito interessante ler com outras pessoas esse livro aqui. É um livro arrastado, mas, cara, eu queria muito ter lido esse livro num clube do livro com um monte de gente pra comentar, porque é muitas coisas mesmo pra se comentar. Outra coisa que eu percebi é que tem a Lana Del Rey realmente, ela gosta bastante dessa história, porque, por exemplo, a música dela, Blue Jeans, se refere a uma parte do livro onde ele descreve a roupa que ela tá usando, que é tipo um short jeans, uma calça jeans e uma camiseta branca, que ela fala isso na música. Ou, enfim, tem uma música dela também, que eu acho que chama Lolita. Enfim, a várias das músicas dela tem referência ao Lolita. E, enfim, é um pouco perturbador, né? Espero que ela veja o que a história realmente é e não romantize isso daqui, né, gente? Porque isso aqui não é um romance. Eu acho bem interessante dizer que isso aqui não é um romance, né? Porque não é um romance. Eu fico um pouco preocupada se as pessoas realmente pensam que isso aqui era um romance. Porque eu não senti em nenhum momento. E eu realmente não acredito que a Lolita faça o que ele realmente diz que ela faz. Eu fiquei um pouco chocada quando eu tava lendo e eu fui ler as coisas que a gente conversava, os diálogos dele. Eu fiquei um pouco chocada. Mas eu realmente não sei o que pensar. Pra mim, ele realmente é um cara bem doente. E ele exagerava um pouco demais nas coisas que ele dizia. E eu duvido um pouco. E mesmo que a Lolita realmente seja o que ela for aqui, seja exatamente quem ele citou, ainda assim ela não é culpada. Ela é a vítima. Então é bom deixar isso bem claro, né, gente? Uma garota de 12 anos não sabe o que quer na vida. No caso, o Humbert, por ser mais velho, é que deveria ter noção de tudo que estava acontecendo. Enfim, é isso que eu tenho pra dizer sobre Lolita. Eu não sei mais o que dizer, não tenho mais o que dizer. Minha resenha foi bem estranha, desculpa. Mas é que eu não queria fazer uma resenha tipo, acontece tal coisa, e depois acontece tal coisa no livro, e depois acontece tal coisa no livro. Porque tem um monte de resenha assim. Então você vai achar muita resenha desse livro, onde a pessoa vai dizer exatamente várias coisas que acontecem. Eu vi várias. Mas o meu foco não é em falar o que acontece no livro. Eu queria conversar e expor pra vocês os meus sentimentos em relação a ele. Então eu espero que tenha sido claro, que não tenha ficado muito confuso. Mas, enfim, eu acho que o Lolita é um livro bem bacana pra você ler no clube de leitura e tudo mais. Deixa nos comentários aqui embaixo, gente, se você já leu Lolita, o que você achou. Ou se não, se você tem vontade de ler.
E eu vou gostar de saber. E é isso aí, gente. Espero ter gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos. E comente o que você quiser. Muitos beijos e tchau!